Acho que agora foi. Convida ele. Como é que faz isso? Chega aí. Não sei fazer isso não. Olha aparecer aqui, cara. O filho dele tava com ele lá agora, pô. Vê aqui. O filho dele tava com ele agora. Fica à vontade aí, cara. Peraí. Quero ver quando é que aparece a minha cara e a dele dividida, que aí a gente tá conversando. Ó, a Luísa entrou. Vê se é isso aqui. Não. Bota aí Caio Marcelos. Bota Caio Marcelos. Aí, tá bom. Daqui a pouco vai aparecer. Aí, vou fazer uma transmissão ao Opa, vivo com ele. caraca. Não foi, não. Não tá, eu tô aparecendo os dois pra mim. Eu acho que vai entrar. Vai entrar, não. Só tô me vendo, não tô te vendo, não. Eu tô vendo nós dois dessa vez, pela primeira vez. Eu tô te vendo. É, eu não tô te vendo, não. Eu tô te ouvindo só. É, eu tô te vendo. Agora, não sei se salvando. Cláudia, você tá vendo os dois? Cláudia, você tá vendo os dois ou só eu? Não, se você vê é porque eu tô, né? Eu tô te ouvindo e Os não tô te dois? vendo, não. Ué, agora que eu entendi, Tá vendo os dois, Cláudia? Ó, a Ah, Cláudia então tá vendo os dois. Eu tô me vendo, não tô te vendo, não. Mas quer vambora. fazer? Vambora? Vambora, pô. Então tá bom. Aí depois você salva. Alô? Agora eu já não tô Alô? mais te ouvindo. Não, tá me Ah, ouvindo? sim. Tudo bem? Foi. Tô te ouvindo, só não tô te vendo. Mas vambora, Eu tô tamo te vendo, junto. o seu rosto tá focado. Se você manter assim, dá pra ver seu rosto. Beleza, já é. Já é? Então tá Já bom. é. Então, bom, já que está fazendo a live no seu, vou explicar. Eu estou fazendo uma série de entrevistas sobre educação em quarentena, saúde mental. E Uhum. então a Valéria sugeriu te convidar. Eu achei uma ótima ideia. Isso. Já que você é um profissional da saúde mental, não é? Quer Uhum. se apresentar? Sim, sim, obrigado. Boa noite, Caio. Boa noite a todo mundo que está aí assistindo a gente. Meu nome é Marco Antônio Paes, eu sou psicólogo da Unirio, psicólogo clínico, né? Eu atendo individualmente, a gente está reformulando o trabalho desde o início, na verdade desde do meio do ano passado, mais ou menos. A gente está fazendo algumas reformulações, tem alguns atendimentos em grupo também, rodas de conversa. Estou lá desde 2011 na Unirio, estou formado desde 97, me formei na PUC, fiz uma pós também na PUC. Após em quê? Oi? A pós-graduação em que área? A pós-graduação é dependência química, uso e abuso de substâncias químicas. Sim. E estou lá na E Unirio desde 2011. você está trabalhando na quarentena? Estou trabalhando na quarentena. A gente está fazendo reuniões de equipe, está fazendo atendimentos também virtuais, né? Via aplicativos de som e imagem também. O meu trabalho se modificou um pouco, né? A gente está trabalhando remotamente, mas a gente continua trabalhando sim à distância, mas modificou muito, né? Diminuiu um pouco a frequência por conta da tecnologia, nem todos os estudantes têm acesso à tecnologia. Eu tenho alguma dificuldade com a tecnologia, como vocês puderam perceber também. Não sou muito Nossa, é afeito a. normal. Também eu estou começando agora, primeira semana, a primeira vez que eu estou fazendo live. Na verdade, todo mundo se adaptando, né? Todo mundo está se adaptando a uma nova vida, né?
a novas rotinas, mas assim, eu acredito que eu tenho uma dificuldade um pouco maior por conta de interesses diferentes, né? Eu gosto, mas até a página 10. Então tem gente que gosta mais, que vai até outros capítulos e aí tem mais facilidade. Eu tenho uma certa dificuldade por interesse mesmo, né? Eu tenho Mas vamos estudado embora. edição de imagem, edição de vídeo, como fazer também Google Class, Microsoft Teams na minha escola, para quem não sabe, eu sou pedagogo, sou professor, trabalho na rede municipal, tenho uma pós-graduação em educação especial. Sim, E desde a minha graduação eu fiz algumas entrevistas na monografia, na pós-bem, e eu gosto muito desse formato de entrevista, apesar de eu não ter uma formação de jornalismo, sempre tive vontade de fazer jornalismo. E então eu tenho perguntado para as pessoas se elas se lembram da alfabetização delas. sim. Você se lembra da sua alfabetização, da sua vida escolar? Lembro, mas em que sentido, assim? Que você gostaria mais que eu colocasse como lembrança? Que eu tenho algumas, por exemplo, a escola que eu estudei na época da minha alfabetização era uma escola particular católica, né? Um colégio de freiras, chamado Colégio Maria Imaculada, lá na Tijuca, ali Maracanã, perto da Mangueira. E eu lembro de algumas coisas, lembro do ambiente, da sala de aula, de algumas professoras, tem alguns flashes, né? Mas eu lembro sim, eu lembro basicamente lembro de alguns flashes da minha alfabetização, não lembro de muita coisa não. Eu lembro do ambiente escolar, das freiras, né? Do hábito das freiras, da vestimenta, de alguns colegas, né? Alguns 2 ou 3 assim que eu tinha um contato maior, do ambiente, eu tenho alguns flashes também do ambiente. Mas lembro de pouca coisa, eu lembro basicamente disso aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não Não, sei se. sim, algumas pessoas relataram situações até traumáticas de agressão, violência, outras Sim, pessoas relataram situações, né, de um trabalho com carinho, afeto, aquela coisa de geralmente tem na alfabetização. Eu sim, pergunto isso também porque eu sou alfabetizador e é muito raro ter um professor homem alfabetizador, então acho interessante ter esses relatos para sim. comparar também como é que era na época de cada escola tem uma forma, enfim. E aí Sim. você seguiu a vida escolar, escolheu fazer psicologia, você optou por fazer, foi meio por acaso, não sabia o que ia fazer. Na verdade, cara, o que me atraiu, o que me levou à psicologia foi o curso de aula de filosofia que eu tive no ensino médio. Eu fiz o ensino médio no Pedro II. Primeiro, segundo e terceiro anos, na época chamava de segundo grau, né? Uhum. E eu ensino médio. Eu fiz no Pedro II. Os 3 anos de ensino médio eu fiz no Pedro II. O ensino fundamental de quinta a oitava, na época era essa nomenclatura, de quinta a oitava série, eu fiz numa escola municipal aqui na Barra, que também foi muito boa, me deu uma base de português e matemática muito boas, né? Acredito que principalmente português, eu me considero um cara relativamente bom em português, por conta da professora de português que eu tive nessa escola municipal, foi muito boa no Barra Mares, aqui na Barra. E aí eu fui fazer o ensino médio no Pedro II, né, passei no concurso, comecei em 88, se não me engano, 88, 89, 90, e em 89, no segundo ano do ensino médio, eu tive uma aula de filosofia com um professor chamado Fernando, um cara muito bom, e aí eu lembro que na primeira aula ele, cara, fez 2 perguntas assim que me impactaram muito, né? Ele perguntou assim: todo mundo aqui acredita que está vivendo isso daqui realmente ou é um sonho? Todo mundo pode estar num sonho coletivo, todo mundo imerso no mesmo sonho, ou vocês acham que isso aqui é realmente a realidade? Será que alguém já pensou que poderia acordar disso aqui e estar num lugar completamente diferente? A galera se olhou assim e falou: pô, esse cara é doido, né? Aí ninguém respondeu nada, ficou aquela confusão. Daqui a pouco ele fez outra pergunta. Vou fazer outra pergunta para vocês. Vocês já se deram conta que a cada segundo que passa a gente está mais perto da morte? Eu falei: ih, meu irmão, o negócio está Já ficando mexeu com esquisito, tudo né? na primeira aula. Pô, É já impressionante deu um. como muita gente relata que algum professor ou influenciou bastante, né, na tomada de decisão da carreira, profissão. Sim, sim. Já deu, nessas 2 perguntas, ele já deu um soco no estômago da galera, né? Eu com 16 anos, 17, 16 anos,
Aí eu comecei, o cara dava uma aula muito boa, né? Daí ele começou, se apresentou, começou a dar as aulas e eu comecei a me interessar muito, né? As aulas eram muito boas. E aí eu comecei a estudar, era aquele cara que estudava, adorava estudar filosofia, tirava notas boas nas provas, e eu falei para ele, conversava com ele, falava, cara, eu tô gostando desse curso, acho que eu vou fazer filosofia. E ele me falou, cara, eu te dou uma força, né? Sou suspeito para falar, sou professor de filosofia, gosto muito da área, mas é uma profissão que você vai ter um campo muito restrito, né? Ou você vai ser professor, né? Apesar de eu gostar muito de ser professor, claro, ou você vai ser um pesquisador. Então, a filosofia em si não tem um campo tão vasto como a psicologia, por exemplo. Aí ele me deu essa sugestão. Você pode fazer psicologia, porque cronologicamente a psicologia é filha da filosofia, né? O questionamento filosófico é muito mais antigo, e a psicologia pega alguns desses questionamentos e tenta aplicar o comportamento, ou seja, como é que dentro dessas questões filosóficas eu posso modificar o meu comportamento e o comportamento de outras pessoas. Aí vem a psicologia, né? E aí essa sugestão ele me deu e eu segui, né? Eu tinha uma prima que já era psicóloga, eu tinha o meu cunhado na época também que era psicólogo, me deram força e aí eu fui fazer psicologia e foi a escolha certa, porque eu gosto de fazer, é o que eu gosto de fazer, faço isso até hoje, né, com prazer, e basicamente a história que me levou à psicologia é essa. E você emendou direto da escola, você passou no vestibular e foi. Exatamente, exatamente. Me lembro que na época a minha dúvida estava entre psicologia e educação física, que eu sempre fui muito ligado ao esporte também, sou ligado até hoje, e hoje, na verdade, as duas coisas estão cada vez mais, né, ligadas, né, se complementam, mas a minha dúvida era basicamente essa, psicologia ou educação física. E aí eu escolhi psicologia e estou muito feliz, né? Você, antes de continuar, você está vendo uma telinha aí ao vivo, né? Em Sim, cima, na esquerda. Se você sim. clicar nela, vai ter uma contagem regressiva. Clica aí só para a gente controlar um pouco o tempo, porque eu não consigo daqui. Como que você que iniciou a live? 12 minutos Isso, e isso. Ela tem o 18. limite de 1 hora. Com 1 hora Sim, ela encerra. Aí você vai ter que beleza, salvar o vídeo para me beleza, mandar. beleza. E você, então, veio praticamente de um ensino público. Você estudou ensino fundamental 2 numa escola Uhum. municipal, ensino médio no Pedro II, numa escola federal. E Isso, você, isso. você tem alguma visão de que você defende o ensino público? Isso faz você... Agora trabalha também, né, no ensino público, você, né, atende na Universidade Federal. Você defende a educação pública? Você é um defensor da educação pública? Cara, com certeza. Primeiro, porque, assim, colocando um contexto mais geral, né, eu acredito que a gente é a soma, na verdade, a interação de várias experiências, basicamente família, né, criação, história, educação, enfim. A gente é o resultado, não sei se a palavra é essa, mas a gente é a mistura de tudo isso. Então, eu sou filho de uma professora de matemática, do Pedro II também. Minha mãe deu aula de matemática no Pedro II a vida inteira, numa outra escola estadual também. Ela tinha duas matrículas, uma estadual, uma federal, e filho de um bancário. Meu pai é aposentado do Banco do Brasil, né? Então, eu sou filho, né, de bancário, de professora. Eles se conheceram no Pedro II, meu pai e minha mãe se conheceram no Pedro II, então, assim, cara, basicamente a minha história é permeada por essas duas pessoas. A minha irmã também estudou um tempo comigo no Golda Meir, que foi a escola municipal daqui do Barra Mares, né, aqui perto de casa. Então, assim, foi uma época de muita mistura, né? Se eu puder resumir a minha vida no ensino público, né, como eu te falei, eu tenho alguns flashes do ensino privado nesse colégio de freira, mas assim, as minhas lembranças mais intensas e duradouras, até pela idade, né, estão nessa escola municipal do Barra Mares e no Pedro II. E, cara, foram períodos de muita mistura. Eu entrei em contato, eu tive contato com todo tipo de pessoas de todos os estratos sociais que você pudesse imaginar, ainda mais no Barra Mares, né, Isso é que eu muito era... importante, eu Cara, é acredito. maravilhoso. Na minha sala, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, na minha sala tinha um filho de um empresário milionário, né, mais de um, na verdade, que morava no Barra Mares, que sempre foi um condomínio que na década de 70 e 80 atrás, não sei como é que está hoje,
mas nessa época tinha muita gente com grana, então na minha sala tinha filho de gente milionária e tinha o filho da merendeira, a mulher que fazia a nossa comida no intervalo, no recreio, né? Aquela mulher que girava o panelão. Então, cara, e o Pedro II, mais ou menos a mesma coisa, né? Tinha muita gente, tudo que é lugar, bicho. Meus amigos, eu tinha amigos do centro da cidade, de Botafogo, da Barra, não lembro, acho que da Barra, se eu não era o único, eu era um dos únicos que morava na Barra, que estudava no Pedro II Maitá, que eu estudei no Pedro II Maitá, mas assim, tinha gente de tudo que é lugar, do centro, da Tijuca, de Botafogo, do Leblon, de Ipanema. Então, assim, foi uma mistura muito grande e, com certeza, a tua pergunta se eu defendo o ensino público, na verdade, eu defendo o Estado, né, cara? Eu, cada vez mais tentando não tomar conta, mas organizar, administrar, né? Quanto mais acesso público de qualidade e geral para todo mundo, né, melhor, com certeza. Com certeza E defendo sim. na sua faculdade de psicologia, a turma também era heterogênea, assim? Tinha Nem diferentes. tanto, nem tanto. Ainda mais se você comparar com o que eu vejo hoje na Unirio, né, que é uma universidade pública federal, e com certeza a PUC tinha um perfil mais elitista, mais sem preconceito, com todo o viés, né, social que essa palavra pode ter. Né, algumas pessoas vão ter algumas referências, outras pessoas terão outras referências, mas era um perfil elitista, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto com relação a oportunidades que a elite tem, né? E a grande maioria das pessoas não tem, como um mau uso dessa palavra no sentido de olhar de cima, né? Tinha um olhar muito superior em alguns momentos, em função da gente estar num ambiente particular, né? Que não é qualquer um que pode pagar uma PUC, né? Enfim, essa mistura ficou um pouco comprometida, digamos assim, né? Foi um ambiente mais homogêneo, como você falou, né? Acho que você usou essa palavra. Tanto o ensino médio no Pedro II quanto o ensino fundamental na escola municipal eram mais heterogêneos. Você tinha mais uma variação, uma variedade maior, né, de contatos. A PUC era um pouco homogênea nesse sentido. Você via um público mais limitado no sentido de extrato social da palavra. Era para poucos, né? E graças a Deus eu tinha essa consciência, né, de que eu estava ali muito privilegiadamente, que meus pais podiam proporcionar aquele ensino para mim, que era caro, com certeza. Não lembro em valores de hoje quanto era, quanto eles pagavam, mas com certeza, como hoje deve ser caro para quem pode pagar também, eu tenho a plena consciência de que eu era um privilegiado, né? Mas o ambiente era bem diferente do ensino público que eu tive no Pedro II e no Golda Meir. Não melhor ou pior, né? Mais diferente, mais homogêneo, como você falou. A palavra é bem Você essa. falou que se sente que foi privilegiado. Isso é uma Sim, palavra que hoje em dia está muito em evidência, em debate. Privilégio, lugar de sim, fala. com Como é que certeza. você enxerga esse debate de privilégio? Cara, é um debate que primeiro a gente tem que contextualizar, né? Eu acho que a Estar palavra. fazendo quarentena, muita gente fala, um privilégio. Por exemplo, você está Com podendo certeza, ficar com certeza. Sem dúvida, né? Eu tenho conforto, tenho consciência de que o conforto que eu tenho é um conforto que é privilégio, que é para poucos, né? Que não é para todo mundo, né? É uma minoria, né, que tem acesso ao que a gente tem, que tem um apartamento como vocês estão vendo que eu posso estar aqui, né? Numa condição diferente, né, da grande maioria da população, com certeza é um privilégio, né? Se você pensar em pessoas que estão em comunidades carentes, né, em favelas, em comunidades, é um ambiente pequeno e que suporta, sei lá, 5, 10 pessoas, às vezes até mais. Então, com certeza é um privilégio, né? É um privilégio poder fazer essa quarentena num ambiente que poucas pessoas podem fazer, sem dúvida. Me diz uma coisa, Marco, trabalhar com saúde mental mexe muito com a saúde mental? Quem trabalha com a saúde mental tem essa propensão a estar, de repente, sofrendo também
Cara, eu problemas de acho saúde que, mental? mais uma vez, falando com relação ao contexto, né? Vamos contextualizar. Eu acho que cada caso é um caso. No meu caso, não. No meu caso, não. Eu já respondi essa pergunta de outra forma, de outras formas, na verdade, né? Algumas pessoas me perguntam, pô, deve ser difícil, né, cara? Você fica ouvindo história triste, né, o dia inteiro, você escuta histórias complicadas e ninguém procura o psicólogo porque quando está tudo bem, né? Geralmente as pessoas só procuram quando tem algum problema, quando o bicho está pegando. Então você deve escutar muita coisa ruim, você deve chegar em casa carregado. E graças a Deus isso não acontece comigo, né? Eu não sinto muito isso. Isso para mim é muito bom. Eu escuto histórias tristes, sim, por outro lado, eu escuto muita coisa legal. Né? Eu vejo muito, eu escuto muito retorno positivo de que a vida está mudando, de que eu estou ajudando, de que as condições estão melhorando. Então eu não escuto só história triste, eu não escuto só problema, eu não vejo só sofrimento. E claro que eu sofro também, mas assim, eu não, graças a Deus, eu não me sinto muito afetado nesse sentido, não. Né? Eu chego em casa basicamente, né, com a mesma condição que eu chego, quase todo dia, alguns dias mais triste, outros dias mais satisfeito por várias situações, por várias questões, por várias circunstâncias, mas eu não vejo assim essa ligação tão, pelo menos no meu caso, né? Eu já vi alguns profissionais relatando isso, mas no meu caso, graças a Deus, eu não sofro muito disso não, cara. Graças a Deus, eu chego em casa numa boa e não vejo uma relação tão estreita entre o meu trabalho com saúde mental e o meu sofrimento mental. Né? O meu sofrimento mental tem mais a ver com questões mais pessoais do que profissionais. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Esse período de pandemia, você acha que ele contribui para as pessoas estarem adoecendo mais mentalmente, de modo geral? Pergunta um Com pouco óbvia, né? certeza, Como é com que você enxerga certeza. isso? Com Está tendo mais certeza. procura? Não sei se Não, você não. conversa com colegas. Pode entender essa letra? Antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou bem enquadrado, porque como eu não estou te vendo, como eu estou só me vendo, eu não sei Tá, se eu agora tô... pode subir um pouquinho só. Tô vendo. Aí tá bom, aí tá bom, aí tá ótimo. Melhorou? Melhorou. Agora tá pegando tudo. Tá. Tá, beleza. Então isso já entendi qual é o posicionamento melhor da câmera aqui. E desculpa, volta a tua pergunta, que agora me fugiu. Qual foi a tua pergunta? A gente começou a quarentena mais ou menos dia 13 de março, né? 14 de março. Isso. Já Agora estamos há um bom tempo. lembrei da pergunta que você fez. E tá tendo mais procura, você percebe isso, de pessoas com mais ansiedade. Eu Não ouvido estou vendo mais relatarem procura, não. muita Na gente com verdade, insônia. não, na verdade são duas perguntas diferentes, né? Não tô vendo mais procura, né? Na verdade, a gente disponibilizou o atendimento remoto, né, para o pessoal da Unirio, para os estudantes da Unirio, mas a procura não está tão grande assim. A gente também já fez algumas rodas de conversa e muitas pessoas se inscrevem, poucas realmente, né, entram no link e participam da discussão ou da roda ou do atendimento. A gente ainda vai discutir isso, né? Um dos assuntos que a gente aborda quando a gente faz as reuniões de equipe o que está acontecendo, né? A gente imaginou que a procura fosse aumentar por conta dessa quarentena, né? Desse isolamento, que está todo mundo aí tendo que se adaptar, como a gente falou no início da conversa, está todo mundo tendo que se adaptar a uma realidade nova e dolorosa, né? Porque a gente está lidando com duas grandes questões do ser humano, que é o medo e a dor, né? Está todo mundo muito apavorado, muito amedrontado, né, e todo mundo sofrendo, né? Tem parentes que já se foram, tem amigos que já se foram, né? Para várias pessoas, né? Essa doença está chegando perto, né? Está cada vez mais perto por conta do avanço da pandemia, e a gente se faz essa questão, né? A gente está se perguntando o que a gente vai encontrar quando a gente voltar. Eu acho que a grande questão é essa. A gente está com receio de como vai ser quando voltar, porque as pessoas não estão procurando, né? As pessoas não sei se tem a ver com acesso à internet, né? A gente estava falando sobre isso no início da conversa, que nós somos privilegiados, né, por termos acesso à internet e nem todo mundo tem,
né, está conseguindo ter acesso à internet como eu tenho, como você tem, como algumas pessoas têm. Então, a grande maioria pode ser, né, por conta dessa questão de estar com dificuldade de acesso à internet, né, por conta de vários motivos e várias circunstâncias, mas a gente não está vendo um aumento na procura, né, a gente está apreensivo com relação a isso, né, o que a gente vai encontrar quando voltar, e aí sim a gente vai ver o resultado, né, se as pessoas perderam entes queridos, se perderam amigos, se trabalharam, né, porque tem muita gente, acredito, na Unirio, da enfermagem, da medicina, trabalhando, né, para ajudar os doentes de Covid-19, então a gente está muito apreensivo com a volta. Primeiro que a gente não sabe quando vai ser essa volta, né, o que a gente vai passar ainda antes de voltar, né, ao trabalho presencial, ao trabalho, ao contato real com as pessoas, não virtual. Mas a gente não está vendo um aumento de procura, não. Entendi. Eu também tenho visto nas redes sociais, acho que você não acompanha tanto rede social, mas deve chegar a você também. Tem um conceito, acho que é da psicologia, que hoje em dia está muito em evidência, que é o conceito de gatilho. Várias publicações hoje em dia antes vêm assim, gatilho. Porque tem vários temas que são bem delicados, que as pessoas postam, no Facebook principalmente, não tem muito filtro. Aí vem tipo assim, alerta de gatilho, caso você não queira ler, para aquilo não despertar em você. Você poderia falar um pouco sobre isso, esse conceito? Cara, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Não necessariamente com esse nome, mas eu acho que passa justamente por aquela questão do contexto, né? Como é que cada um está passando por essa situação e até que ponto esses gatilhos não representam um risco maior, justamente por conta desse isolamento, que está todo mundo muito apreensivo e muito amedrontado, né, com relação a tudo isso. Então, eu acho que o gatilho também tem a ver com predisposições, né, que cada um pode ter com relação a patologias, principalmente patologias psicológicas e psiquiátricas, mas eu acho muito difícil, né, muito complicado a gente falar nesse sentido de gatilho, porque, na verdade, eu acho que o gatilho sempre existiu, os gatilhos sempre existiram. Eu acho que simplesmente eles estão mais em evidência por conta de estar todo mundo mais apreensivo. Eu, por exemplo, tive uma dificuldade grande de me adaptar no início da quarentena, né, no início de março. Eu meio que dei uma pirada, cara, por várias questões aí, até porque eu estou passando por uma situação também de saúde na família, então isso tá mexendo um pouco comigo. Então, acho que os gatilhos têm muito a ver com isso, né? Por exemplo, a palavra bullying, né? A palavra bullying já está na moda psicológica aí, digamos assim, há alguns anos. Mas o bullying sempre existiu, né? As provocações escolares, digamos assim, sempre existiram. E eu acho que os gatilhos também sempre existiram. A questão é que talvez por uma questão de nomenclatura, né, não sei se mercadológica ou uma nomenclatura profissional que está mais em voga aí, ela tem a gente está vendo mais essa nomenclatura e essa definição de gatilho. Mas eu acho que tem muito a ver com o que cada um está vivendo e de que forma a gente encara, de que forma a gente está analisando tudo isso que está acontecendo e o que está acontecendo na vida de cada um para que esses gatilhos sejam, para que algum dedo, digamos assim, puxe esse gatilho, né? Então, acho que, não sei se eu respondi a tua pergunta também. Você acha que as redes sociais, em geral, as pessoas estão demais nela? Você acha que é mais benéfico, ajudam? Tudo tem um lado positivo e negativo. Você já relatou que não é muito adepto das redes sociais. Você enxerga que as pessoas estão demais, olhando para o celular, para a tela, ou com conteúdos fortes, diversos conteúdos. Cara, eu acho que tem alguns vieses que a gente pode considerar nesse sentido. O primeiro viés eu acho que é a definição de rede social e, na verdade, como as redes sociais, como tudo que a gente pode usar, né, a questão está na forma como se usa, né? Eu acho que a rede social em si não é benéfica nem maléfica, é a maneira com que a gente usa, né? Para que a gente usa, de que forma a gente usa, com que frequência a gente usa, e aí um outro contexto que entra aí, né, um outro viés, digamos assim, é o aumento do uso em função da quarentena, claro, né? As pessoas estão usando mais as redes sociais porque está todo mundo em casa e é uma maneira de se conectar
com as pessoas que a gente gosta, uma maneira de entrar em contato com as notícias. Eu, por exemplo, né, sou assinante de 2 jornais, né, pela internet, então as notícias que eu leio e que eu escuto basicamente estão ligadas a esses 2 jornais e outras fontes de notícia também, mas basicamente esses 2 jornais que eu assino. Eu tenho usado muito mais do que na época que que a gente não estava em quarentena, né? Claro, a gente está mais sujeito a ser impactado pelas notícias, para todo mundo usando com mais frequência as redes sociais. Então, acho que passa muito por aí. A rede social não é em si benéfica nem maléfica. Eu acho que é a forma com que as pessoas usam, com que eu uso, com que você usa e todo mundo que está assistindo usa. A gente tem que se questionar, né? Para que eu estou usando? O que eu quero com isso agora? Eu quero dar um beijo em alguém, entre aspas, ou eu quero puxar um gatilho, né? Como a gente estava falando agora. Às vezes a gente não percebe, mas está puxando um gatilho, né? E aí, o que está por trás desse puxar do gatilho, né? Porque aí vem a questão das escolhas também. O que eu estou escolhendo e o que está por trás dessa escolha, né? Quais são os princípios que estão embasando essa minha escolha. Então, acho que a rede social não é maléfica nem benéfica em si, como quase tudo que a gente pode usar. E sim a forma e de que forma a gente escolhe usar a rede social e outros usos também. Mas, basicamente, a rede social acho que entra nessa mesma situação aí. Para que eu estou usando, por que eu estou usando, qual rede eu estou usando, né? Enfim, eu acho que passa muito pelas escolhas de cada um e muitas vezes a gente não questiona isso, a gente não está muito alerta para isso, entendeu? Voltando um pouco na escola, né? Que é um pouco o meu foco das entrevistas que eu tenho feito. Você já trabalhou como psicólogo em escola? Formei colegial no início de 97, já comecei numa escola, trabalhei 3 anos como psicólogo numa escola particular em Jacarepaguá, e foi uma experiência muito bacana, né, por várias questões. Mas foi meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego foi como psicólogo escolar nessa escola em Jacarepaguá por 3 anos. Depois voltei como recreador, né, por conta de já ter sido federado na Federação Carioca de Futsal, né? Na época não chamava futsal, chamava futebol de salão, e eu já joguei, né, Então você campeonato jogava carioca. bem, né? Você é federado, era quem jogava bem. Cara, eu não sei te falar não, sou canhoto, chuto com a esquerda, Canhoto? Ah, sou tá bom, já é canhoto, difícil de marcar, né? é um pouco mais difícil, né, diferente. Eu escrevo com a esquerda também, né, na Eu também. educação. Eu lembro que, aí voltando à primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que você me fez, eu lembro que algumas pessoas tentaram fazer com que eu mudasse a minha lateralidade, né? Tentaram forçar com que eu começasse a escrever com a direita, mas enfim, aí a gente vai começar a viajar aqui. Mas assim, como eu fui Isso é federado... interessante. Hã? É interessante. Tentaram que você fosse destro. Sim, tentaram. E aí, voltando a falar da questão Então tá acabando, do espera. primeiro emprego, né, como psicólogo, depois eu trabalhei como recreador porque eu joguei futebol de salão pelo Grajaú Tênis Clube, lá no Grajaú. Então, depois eu entrei como recreador, legalmente habilitado para trabalhar não como professor de educação física, porque eu não poderia fazer isso, né, seria exercício legal da profissão, mas como recreador, sim. Eu fui autorizado legalmente a atuar como recreador de futsal nessa escola. Então, eu fiquei 6 anos nessa escola, foi o primeiro trabalho. 3 como psicólogo e 3 como recreador, com foco em futebol de salão. E esse trabalho, eu sinto muito falta de apoio psicológico na rede municipal. Eu sou, né, concursado, servidor da rede municipal. Sim. Quando tem uma demanda assim, de um atendimento psicológico, é muito difícil, é muito burocrático. Temos que recorrer ao nível central, entrar numa fila, o pai tem que batalhar para conseguir um atendimento de algum psicólogo da rede. Sim. Você acha que essa falta de psicólogos afeta, né, na educação, afeta em modo geral na nossa sociedade? Com certeza, com certeza. Até porque eu vivi um pouco isso na época que eu estava trabalhando nessa escola. Eu tenho quase certeza que a minha dispensa, digamos assim, foi justamente pela pouca importância que se dá ao profissional de saúde mental no ensino fundamental, na pré-escola, enfim.
desde muito cedo, eu acho que deveria ter, não sei, se não me engano, tem uma legislação que fala sobre isso, que deveria ter um profissional, é obrigatório que tenha um profissional, que exista um profissional de saúde mental dentro do ensino fundamental, dentro da pré-escola, e eu acho que é uma minoria, não sei, não posso falar com muita base, mas a impressão que eu tinha na época, não sei como é que está hoje, mas era que as escolas não davam muita importância ao profissional de saúde mental. Tanto que acho que eu fiquei pouco tempo como psicólogo, eu fiquei 3 anos só como psicólogo, né? E eu sentia essa necessidade, não vejo como uma questão só da escola, eu acho que a questão é educacional, é pedagógica como um todo. Eu acho que dá-se pouca importância ao profissional de saúde mental na escola, né? E eu lembro que na época de estudante, na época do ensino fundamental, eu sentia falta disso também, que eu passei por alguns problemas e eu era enviado ao SOI, né, que é o Serviço de Orientação Educacional. E eu não lembro de ter tido um apoio psicológico, e sim uma orientação de uma profissional, que eu não lembro na época se era psicóloga ou não, mas eu me lembro que eu passei por algumas situações difíceis, né, no ensino fundamental, e hoje, né, com a lembrança dessas situações, hoje, eu vejo que tinha essa lacuna, né, como eu acho que a minha história depois como profissional dentro dessa escola veio a confirmar um pouco isso, né? Então, eu acho que o profissional de saúde mental ele não é valorizado da forma como poderia e deveria ser no ensino fundamental. No ensino médio também, né? Eu acho que aí o ensino médio você começa a lidar com outras questões, né? Um outro público, mas de uma maneira geral, né? Eu acho que a tua pergunta passa muito por aí também. De uma maneira geral, o profissional de saúde mental não é muito valorizado dentro do sistema de ensino para tentar intervir, né, inclusive preventivamente, não só quando o incêndio se instala, não só para apagar o incêndio, mas eu acho que um trabalho psicológico preventivo deveria ser mais estimulado dentro do sistema educacional. Não sei se me fiz... Existe muita descrença com a psicologia ainda, não existe? Muita gente que não acredita, acha que é balela, mesmo fora da escola. Sim, muita gente que acha que é frescura, né? Quando você fala que está sofrendo, até há pouco tempo a depressão era considerada, entre aspas, doença de rico, né? Não, porque pobre não pode ficar deprimido, pobre tem que trabalhar, não pode adoecer psicologicamente, tem que trabalhar o tempo todo, não tem essa de sofrer. E a gente está vendo hoje que a depressão é causa, né, de muitas doenças orgânicas, é causa de somatizações e causa de adoecimento orgânico, de patologias orgânicas. Então, muitas vezes, o termo médico você faz uma doença, né, orgânica em função do não tratamento, digamos assim, ou da não consideração de uma doença psicológica ou psiquiátrica. Eu acho que tem esse estigma está diminuindo, as pessoas estão discutindo mais acerca disso, estão pensando mais sobre isso, graças a Deus, né, essa discussão está em voga aí já há alguns anos, mas ainda tem um estigma muito grande, um preconceito muito grande com relação à doença mental, ao sofrimento mental, né, ao sofrimento psicológico, sofrimento emocional. Quando se fala em emoção, né, as pessoas torcem um pouco o nariz e falam, não tem essa não, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, né, vai ocupar teu tempo, e muitas vezes a gente não consegue ocupar o tempo justamente porque está sofrendo, né, e as pessoas desconsideram, desvalorizam esse sofrimento. A psicologia é uma ciência? A psicologia é uma ciência, inclusive uma das primeiras disciplinas que eu tive na PUC, que até hoje eu lembro de uma excelente professora que ministrava essa disciplina, chamava Psicologia, Ciência e Profissão, né? Porque você pesquisa em psicologia, tem pesquisas em psicologia, né, como tem em qualquer outro ramo do conhecimento humano. Então, acho que a partir do momento que você consegue pesquisar, né, e corroborar algumas hipóteses ou refutar outras, né, porque a ciência é isso, né, a ciência é uma sucessão de investigações que corroboram hipóteses e suplantam outras hipóteses, né? Então, como você vê a pesquisa psicológica, tem milhões de artigos aí científicos em pesquisa psicológica,
a psicologia é uma ciência, com certeza, em função de a gente já trabalhar com o resultado dessas pesquisas, né? Hoje você pode intervir com uma abordagem psicológica que é corroborada cientificamente, que é chancelada cientificamente por pesquisas e mais pesquisas e revisões bibliográficas e novas pesquisas e novas revisões e por aí vai. Então, acho que isso pode caracterizar a psicologia como uma ciência, com certeza. Existem diferentes correntes na psicologia, você se considera dentro de alguma? Você poderia falar um pouco sobre essas correntes principais de psicologia? Com certeza. Graças à ciência, né, como você falou, e graças a Deus, tem muitas linhas, né? Se não me engano, hoje em dia você pode falar em algumas centenas aí, né? Uma centena, com certeza, chegando, se não me engano, chega a quase 200, né, catalogadas. Não sei se estou falando besteira, mas acredito que seja por aí, né? Mais de 100, quase 200 linhas, né, de abordagens terapêuticas, né, chanceladas pelo Conselho Regional, pelos Conselhos Regionais e pelo Conselho Federal de Psicologia, reconhecidas pelos conselhos, né, abordagens reconhecidas, e eu faço parte, né, de uma linha que a gente pode falar que é mais humanista, né, aí a gente retoma até o que a gente estava falando no início da conversa, no início da live, né, com relação à filosofia. Eu acho que eu faço parte de uma corrente humanista chamada existencialismo/humanismo, que é muito filha do existencialismo filosófico, né, de pensadores existencialistas filosóficos. Aí você pode colocar Sartre, Kierkegaard, enfim, outros filósofos que vão nessa linha existencial e filosófica, né? Mas basicamente esses dois aí, inclusive tem uma frase do Sartre que eu acho que me fala muito alto, né? Eu acho que define muito o que eu tento fazer no meu trabalho, na minha abordagem, que não importa o que fazem com você, importa o que você faz com isso, né? Claro que todo mundo tem dificuldade, né? Não é fácil, é muito bonito falar isso, né? Não é fácil praticar, né? É muito bacana falar, não, vou pegar tudo que aconteceu comigo e vou transformar. Claro que não é tão fácil assim, né? Mas é basicamente o que eu penso, é uma visão humanista de escolha, de liberdade com responsabilidade, né? Essa visão existencial humanista está muito nesse viés, né, de escolha, outro contexto que eu acho que divide as principais, né, pelo menos as principais escolas de psicologia, as abordagens, são as escolas que falam de inconsciente e as que não lidam com essa palavra, muitas vezes podem até lidar mais ou menos com os mesmos conceitos e com as mesmas características, mas dão nomes diferentes. Então, a minha abordagem, por exemplo, não fala de inconsciente, mas fala de consciência de primeiro e de segundo graus, né, que é basicamente a consciência de primeiro grau seria a consciência automática ou a memória de trabalho, que é o que a gente faz automaticamente, não se dá muito conta de que está fazendo, como andar de bicicleta, dirigir um automóvel, né, ou apertar o elevador, o botão do elevador. Ninguém está plenamente, estou apertando o 9º andar, estou apertando o play. Ninguém pensa nisso. Mas quando você começa a pensar por que você está fazendo determinada coisa, aí é a consciência de segundo grau. O que as escolas do inconsciente, por exemplo, o que eu chamei de consciência de primeiro grau, eles chamariam de inconsciente, que é onde você não está muito alerta para o que você está fazendo naquele momento. Então, eu me encaixaria nessa abordagem humanista existencialista, que não lida com o inconsciente, não pelo menos com esse nome, mas lida com a consciência de primeiro e de segundo graus, que sendo a consciência de segundo grau, esse perguntar o porquê estou fazendo isso, porquê estou escolhendo isso, né? Você interroga os princípios das tuas escolhas, o que está embasando aquela tua escolha ou aquelas tuas escolhas, até porque a gente sabe que tem escolhas fáceis, entre aspas, e escolhas difíceis, né? Uma coisa é você escolher a cor da camisa mais bonita para você, e outra coisa é você escolher um parceiro ou uma parceira de vida, né? E bancar essa escolha, né? Comprou uma camisa, você não tem muita dificuldade com aquela, chegou em casa, não gostou muito, ou você dá, ou você guarda e não usa muito. Agora, uma escolha de um parceiro, né? Uma escolha certa ou errada,
envolve muitas outras questões que são muito mais complexas do que escolher uma camisa, uma bicicleta, ou enfim, aquela velha brincadeira de não sei se casa ou se compra uma bicicleta, né? É uma brincadeira irônica justamente para ilustrar a diferença entre escolhas, né? Entre um casamento e comprar uma bicicleta. Então a minha abordagem tem muito a ver com essa questão de liberdade com responsabilidade. Porque uma coisa é você escolher e bancar a sua escolha, porque a tua escolha não vai afetar só a tua vida. Quase sempre, como seres sociais que somos, as escolhas que adotamos refletem na vida de outras pessoas também, né? Então, eu não sei se me fiz claro, mas a minha abordagem é basicamente essa. E você percebe nas escolas, na abordagem dos psicólogos, nas escolas, tem alguma corrente que é mais predominante, ou então que a escola bebe da fonte de alguma corrente principal? A escola que você quer dizer são as escolas, as faculdades, as escolas de psicologia, as abordagens psicológicas ou escolas... Não. A escola regular, a escola básica, ensino fundamental. Cara, eu não sei. É realmente uma pergunta que eu não sei te responder, porque há muito tempo que eu já não tenho o contato profissional nem diário, né, com as escolas de ensino fundamental e ensino médio, né. O que eu posso tentar te responder, mais ou menos, que tem a ver com essa pergunta, é uma predominância, digamos assim, de abordagens psicanalíticas, que aí fazendo uma alusão à pergunta anterior, são as outras classes, digamos assim, as outras colunas de abordagens que não a minha, que não a existencial humanista, por exemplo. Basicamente, a psicanálise. A psicanálise tem uma predominância. Travou um pouco, agora voltou. Reconectou? Pela primeira vez Tá me vendo? Pela primeira vez eu estou te vendo. Beleza. Que bom. Quanto tempo tá aí que eu não consigo controlar muito daqui? 46 minutos e quase 47. A gente já pode começar para um encerramento. Eu vou fazer uma pergunta filosófica, então. Já falamos de filosofia. O que é felicidade? Eu fiz essa provocação outro dia no Facebook. É engraçado que Facebook, cada um responde uma coisa. Às vezes as pessoas falam... responde com outra pergunta, ou então fala uma coisa. Engraçado que essa pergunta foi interessante, né? Ainda mais para terminar, para já ir finalizando, porque eu estava assistindo outro dia, né, aquele programa do Abu Janra, Provocações. Com o Rubem Alves? Não, eu estava assistindo com o Clóvis de Barros Filho, filósofo, professor da USP. E aí a última pergunta dele, ele sempre dá uma sacaneada, né, dá uma provocada, como o próprio nome do programa diz, né, ele perguntou 3 vezes para o cara o que é a vida para você. Né, e no final, na terceira vez que ele pergunta o que é a vida para o Clóvis, ele fica em silêncio, como quem diz assim, cara, eu não tenho uma resposta, né, eu não sei qual a resposta que você quer. Aí o Antônio Abujanra levantou e falou, pô, me dá um abraço aqui, que a única coisa falsa nesse programa é um abraço. Ainda brincou assim, aí deu um abraço no cara. E aí, quando você me perguntou isso agora, me lembrou esse programa que eu vi, o final do programa, que essas 3 vezes que ele pergunta para o cara o que é a vida, né? Mas você me perguntou o que é a felicidade. E aí eu volto, né, ao que a gente já conversou um pouco nessa live, que é a contextualização, né? A felicidade para mim não é a mesma felicidade para você. Então, primeiro a gente tem que contextualizar, né? Como eu falei anteriormente, pensar, né, no exemplo que você falou também, a gente conversou um pouco sobre isso, né, do privilégio, né, que é poder estar onde eu estou aqui, nesse ambiente, que você deve estar também num ambiente semelhante, e a grande maioria das pessoas que está nos vendo também num ambiente semelhante. Nós somos privilegiados. Eu acho que só o fato da gente ter consciência desse privilégio, né, já é um tipo de felicidade, né, que eu acho que a gente tem que agradecer muito por esse privilégio que a gente tem de estar num ambiente confortável, com as pessoas que a gente gosta, né, com os recursos que a gente tem. Então, eu acho que a felicidade está muito ligada a um instante, cara. Para mim, a felicidade está muito ligada a um instante. A felicidade está muito ligada a um instante. Não é uma coisa fixa. A gente não é feliz o tempo todo.
como, graças a Deus, a gente não é triste o tempo todo, a gente não sofre o tempo todo, mas também não tem prazer o tempo todo. Então, eu acho que a felicidade, né, aí voltando a falar do Clóvis de Barros Filho, eu acho que essa definição dele, né, eu faço minhas as palavras dele, eu acho que a felicidade é um instante que você quer repetir, cara. A felicidade é um instante que você quer que dure para sempre, entre aspas. Então, assim, quando você está vivendo uma coisa, quando você está vivendo alguma circunstância que você fala, porra, que maneiro isso, né? Queria que isso se repetisse, ou nem que se repetisse, porque as coisas não se repetem, né? Cada segundo, né, é diferente do outro, mas que aquele sentimento, aquela sensação, aquele prazer, né, que você pudesse replicá-lo, digamos assim, em outras situações, de outras formas, com outras pessoas. Então, acho que a felicidade é muito esse instante que você quer repetir e que você quer ver de novo, né, com outras pessoas, em outras circunstâncias. Mas eu acho que outra coisa que está muito ligada à felicidade também é a tristeza, né? Já dizia Lulu Santos, né? O que seria, não existiria som se não fosse o silêncio. Então, acho que a felicidade está muito nessa comparação, não sei se a palavra é essa, mas nessa consideração de que a felicidade só existe porque existe os momentos, só existe porque existem os momentos ruins também. Então, se não existissem os momentos ruins, a gente não daria valor e não se consideraria feliz naquele momento. Então, acho que a felicidade é isso, é você reconhecer um momento bacana, uma alegria, um prazer, estar com pessoas legais, porque as porradas vão vir, malandro. Né? A gente vai passar por coisa ruim, a gente vai tomar soco no estômago. Então, acho que a felicidade é isso. É quando a gente não está tomando esse soco no estômago, quando, né, a porrada não chega, é a gente agradecer, reconhecer e levantar as mãos para o céu e falar, porra, obrigado. A felicidade é isso. São instantes, são momentos muito, muito peculiares e muito pessoais, né? Como eu falei, né? A tua felicidade não é a minha e a minha não é a tua. Cada um que está nos assistindo aqui também acredito que vai concordar, porque muitas coisas que me fazem feliz... A Cláudia comentou aqui. Eu entrevistei ela ontem, ela foi minha entrevistada de ontem. Que bom poder matar a saudade das nossas conversas. Cara, Você chegou a assistir, eu publiquei. Pô, um beijo para a Cláudia, né, para todo mundo que entrou aí. Eu vi que você conversou com a Cláudia ontem, muito tempo que a gente não conversa. Então, assim, é isso, né? É isso. Eu acho que assim, a felicidade é isso. É você reconhecer o momento bom, porque as porradas vão vir, todo mundo toma porrada, e o que é feliz para mim não é feliz para você, e respeitar quando o outro também, né? Quando o outro está feliz, porque muitas vezes a felicidade do outro é a tua tristeza, né? E a gente tem que respeitar isso. Não com relação a não aconteceu uma coisa ruim para mim, então é boa para você, não. Mas muitas vezes a gente entender e aceitar que muitas vezes o outro está passando por uma situação muito bacana, que muitas vezes você até gostaria de estar passando por uma situação semelhante e falar, não, cara, eu tenho que viver isso aqui. Daqui a pouco, né, um dia depois do outro, amanhã vai ser melhor. Então acho que felicidade é isso, é você estar o tempo todo agradecendo o privilégio que a gente tem de estar aqui, de estar na maioria dos lugares que a gente está, porque a grande maioria das pessoas não tem esse privilégio, apesar disso não estar necessariamente ligado à felicidade. Tem gente que não tem esses privilégios e é muito mais feliz do que gente que tem, né? Então eu acho que é esse sentimento de agradecimento, de reconhecimento de um instante bacana, porque daqui a pouco o bicho pode pegar e você não ter dado valor a esse instante bom, a esse instante de prazer, acho que você não está aproveitando e reconhecendo a felicidade. Será que eu pensei aqui, uma possível resposta para a pergunta o que é a vida seria um paradoxo? Será que a vida seria um paradoxo? Sim, com certeza. A vida é um paradoxo o tempo todo. A vida é ambígua, né, cara? A vida é o tempo todo claro, escuro, doce, salgado, quente, frio e carinho e porrada. É o tempo todo, não tem muito... Não tem... Outro dia me perguntaram, volta e meia me perguntam isso, né? Até pela profissão que eu exerço, pelas conversas nas sessões, pelos bate-papos nas sessões. Qual o sentido da vida, né? Aquelas perguntas filosóficas, né? Voltando ao início da conversa, falando de filosofia também, de questionamento. Qual o sentido da vida para você? Cara, o sentido da vida é a gente deixar um mundo melhor para quem está vindo depois, cara, porque a gente já nasceu com muita coisa pronta, com muita coisa bacana pronta, né? E é como você falou, a vida é ambígua, o ser humano é ambíguo, né? A gente não vive sozinho, então é tudo muito ambíguo, da mesma maneira que a humanidade produz um monstro, um sociopata, um serial killer, um louco,
produz um artista maravilhoso, produz um músico maravilhoso, um esportista maravilhoso, né, cara? Então, a vida é isso, é essa ambiguidade, essa contradição, né? A vida é muito contraditória, mas eu acho que é isso, sim, a vida não, a gente não tem uma resposta, né? Aquela música do Gonzaguinha, né? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Não tem, a vida é cada momento, não tem uma definição fixa do que é vida, porque ela está mudando o tempo todo, né? Ela está em ebulição, né, cara? O tempo todo é a gente se mexendo, as pessoas se mexendo do nosso lado, e você se mexer impacta no outro, o outro quando se mexe impacta em você. Então é isso, a vida é uma doideira, né, cara? É uma doideira, porque não tem definição, não tem resposta, tem pergunta que a gente não vai ter resposta, né, cara? Fala, pô, não sei. Não sei, a gente, como ocidentais, né, acredito que é uma característica muito ocidental, os orientais têm muito menos essa... Eu ia falar sobre isso, é muito assunto, né, pouco tempo. Eu ia falar sobre essa questão do ocidentalismo, isso para uma próxima. Exatamente, a gente faz outras lives com certeza, mas a gente quer muita resposta, né, cara? E às vezes não tem, fala, pô, não sei, bicho, não sei, vive aí, né, faz o melhor. Agora, eu acho que o sentido da vida, um dos principais, né, se não for o principal, é esse. A gente precisa deixar um mundo melhor para quem está vindo depois da gente, bicho, porque a gente já chegou com muita coisa bacana pronta, e destruir isso é muito triste. Destruir isso é usar o lado pior da humanidade. Todo mundo tem um lado ruim, né? Ninguém é totalmente bom nem totalmente mal, mas a gente alimentar o lado ruim, o lado negro da força, né, como diria o filme, é muito triste, né, cara? E a gente pode escolher isso, né? Como eu estava falando com relação à abordagem que eu utilizo. Se a gente ficar um pouquinho consciente dessas escolhas, a gente sabe exatamente o que está alimentando, sabe exatamente se está indo para a sombra ou se está indo para a luz. Então, isso. O sentido da vida, para mim, é esse. Né? É você se ligar, ficar alerta, porque a gente já chegou com muita coisa boa. Então, a gente tem que deixar uma coisa boa também, basicamente. Né? É claro que, às vezes, a gente vai alimentar um lado ruim, por conta de várias circunstâncias, vai querer dar porrada, vai querer se vingar, né, que a gente tem um pouco, né, como todos os seres humanos, a gente quer, muitas vezes fala, pô, que safado, meu irmão, o cara tem que se ferrar, mas a gente fala, se a gente parar e pensar, fala, pô, não, cara, se eu reproduzir essa visão, vai ficar olho por olho, dente por dente, e todo mundo segue. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, eu vejo muita publicação assim, tem. Eu quero me vingar, volta e meia a gente quer se vingar, eu quero também no trânsito. Se rebaixa ao mesmo que a gente estava criticando. Exatamente, a gente se iguala ao cara que faz o que a gente está condenando, bicho. Então, sabe, botar um pouquinho a mão e falar, pô, peraí, cara, vamos quebrar essa corrente aí, bicho. Vamos quebrar essa corrente, vamos devolver coisa boa. É difícil pra caramba, não é fácil não. É mole falar, né, bicho? Falar é muito bonito, mas a gente tem que se esforçar para praticar, porque a gente está aqui hoje porque a gente já chegou com muita coisa bacana. A gente teve muita oportunidade, então a gente tem meio que uma obrigação de trabalhar no nosso melhor, de tentar fazer o melhor que a gente puder para deixar um mundo melhor para essa galerinha que está vindo aí atrás da gente. Porque viver não é mole não, cara. Se a gente não fizer o nosso melhor, vai ficar complicado. Mas eu sou muito otimista, né? Eu sou muito otimista. Eu sou realista também, sei que o otimismo, né, a gente tem que ter um limite, porque não é, o mundo é um mar de rosas, tudo vai melhorar. Não, o bicho vai pegar. Né, como já está pegando, a gente já está vendo isso, mas eu acredito que a gente caminha, a gente evolui, a gente não tem como parar. Eu acho que não, o ser humano está regredindo em vários aspectos. Não vejo isso não, cara, eu vejo como um recuo estratégico. Eu vejo muitas vezes que a gente tem que dar alguns passos atrás, falar, opa, agora não é hora de entrar nessa briga não, vou segurar minha onda porque daqui a pouco vai melhorar. E muitas vezes a gente deixar um pouquinho de lutar ou de brigar e recuar, às vezes é a melhor opção. Mas eu acho que a gente tem que batalhar para deixar um mundo melhor, com certeza, para quem está vindo, porque a gente já nasceu com muita coisa pronta, muita coisa bacana pronta, e a gente não dá valor, na maioria das vezes a gente não dá valor a isso não. Obrigado, Marco. Vou agradecer aqui quem presenciou. Foi um prazer, depois a gente combina outra. Cada assunto já dá um pano pra manga para uma live inteira. Com certeza, meu amigo. Obrigado aí a você pelo convite, obrigado a todo mundo. Ainda bem que deu certo, né? Eu acho que até que deixou um pouco mais nervoso. Tô te falando que a gente tem que ser otimista, cara. O começo foi complicado, mas deu tudo certo. Então é isso, bicho. Tá bom, não esquece de salvar a live, hein? Salva a live aí. Não perde ela, não. Obrigado aí a você e obrigado a todo mundo. Vem dar tchau, viu?
O Gui tá aqui demandando pra caramba. Combinou que ia ajudar? Dá tchau pro Timão. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Valéria. Beijo. Foi um prazer. Valeu. Show. Tchau. 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 Mônica. Oi, Mônica. Tchau.